amante do terror. Hoje eu irei sanar uma dúvida que até hoje muitos têm. E se nós olharmos para uma imagem do SCP-096 do espaço? Então, sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Se você não sabe quem é SCP-096 ou o Shy Guy, o card está acima. Mas resumindo, SCP-096 é um humanoide de 2,38 metros de altura, braços longos, pálido, uma mandíbula que consegue abrir cerca de 4 vezes mais do que a de um ser humano normal e sempre é dócil, até que um certo evento acontece. Ninguém, e quando digo ninguém, é absolutamente ninguém, pode olhar para o rosto do SCP-096, não importa se for pessoalmente, por vídeo ou por foto. Mas retratos do seu rosto não fazem esse efeito, sendo a única maneira de você ter um vislumbre de como ele seria. Apenas retratos. Se qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, olhar para uma imagem do SCP-096, ele vai começar a gritar, balbuciar e chorar como um desequilíbrio emocional. Então vai quebrar a contenção e vai correr atrás da pessoa, não importando onde ela está, e nada pode pará-lo, nem armas, bombas, portas reforçadas com aço e titânio, nada. Ele vai dar um jeito de chegar até essa pessoa e matá-la sem deixar rastro. Ele antes era um alpinista, mas após se deparar com o SCP-1529, acabou por ficar preso no Monte Everest por 60 anos. Seu corpo foi se adaptando permanentemente à situação, perdendo completamente a sua humanidade, desenvolvendo mecanismos de defesa, e qualquer ser vivo que olhasse seu rosto representaria uma ameaça. Tudo isso juntando a capacidade do SCP-1529 de aumentar ou perpetuar a vida de alguém, podendo fazer aquela pessoa demorar para morrer ou simplesmente fazê-la não morrer, como foi o caso do SCP-096, que agora não morre por nada. Foi a partir desse conceito do SCP-096 que começou a surgir uma dúvida. Se ele pode alcançar uma pessoa independentemente de onde ele esteja, então e se nós olharmos para uma foto dele estando no espaço? E realmente é uma dúvida interessante que pode ser respondida de um modo lógico ou quase lógico, apenas analisando as suas características. Primeiro, vamos ver do que ele é capaz. Em um documento do SCP-096-1, um classe D foi colocado para um teste com o Shy Guy, onde ele foi colocado em uma câmara e foi abaixado na trincheira de Tonga, que fica localizada no sudeste do Oceano Pacífico a mais de 10.000 metros de profundidade, onde nenhum ser humano normal conseguiria chegar nadando, por conta da pressão e outros fatores. Então esse classe D foi colocado lá dentro e foi mandado revelar uma foto do rosto do SCP-096. E depois disso, obviamente, SCP-096 violou a contenção e chegou até o local e mergulhou e nadou até a trincheira de Tonga. Ou seja, ele aguentou nadar quase 11 quilômetros debaixo da água sem respirar, além de aguentar a pressão das profundezas do mar. E depois disso, aniquilou aquele classe D. No documento, está censurado a distância que o SCP-096 estava do local, mas é um número de 3 dígitos, ou seja, podia estar entre 100 e 999 quilômetros de distância. Então vamos presumir que ele percorreu uns 500 quilômetros até ele mergulhar. Para conseguirmos calcular a sua velocidade média, temos que saber da distância e do tempo. A distância foi de 500 km e o tempo foi de 40 minutos. Então vamos lá. Dividindo 500 km por 0,6 horas, temos aproximadamente 834 km por hora, ou
232 metros por segundo. Agora sabemos qual foi a sua velocidade. Ok, mas nós estamos falando do espaço. Então vamos pegar um classe D e colocá-lo em uma estação espacial. Mas uma estação espacial não fica parada. Ela fica orbitando a Terra a uma velocidade de 7,66 km por segundo, ou a 27.576 km por hora, o que equivale a 7.660 metros por segundo. Isso é cerca de 22 vezes mais rápido do que a velocidade do som. Então o SCP-096 teria que correr em torno dessa velocidade para conseguir alcançar. Mas de acordo com o documento do SCP-096, dependendo da distância do seu alvo, ele consegue aumentar a sua velocidade indefinidamente. Então vamos presumir que ele consiga correr essa velocidade, ou quase isso. Se ele não conseguir, vamos ter que presumir que ele seja inteligente o suficiente para conseguir analisar a rotação da estação espacial e pular no momento certo para conseguir interceptá-la. E considerando que ele sabe exatamente onde e quando o seu rosto foi olhado, podemos considerar que ele seja inteligente o suficiente para fazer isso. Como sabemos, quanto mais rápido nós corremos, mais alto é o nosso pulo, ou seja, a altura do nosso salto é equivalente à nossa velocidade. Sabendo disso, e também sabendo que SCP-096 é um humanoide, o quão rápido ele precisa correr para conseguir dar um salto que consiga alcançar o classe D. E lembrando que uma estação espacial fica a 408 km de altura, ou a 408 mil metros de altura, enquanto se move a uma velocidade hipersônica. Então o 096 está com um pequenino problema, né? É difícil, mas não é impossível. Como calculamos o quanto de velocidade ele teria que correr para que pudesse pular a uma altura de 408 mil metros? É um cálculo meio confuso, mas eu vou tentar ao máximo fazer com que você entenda. Para calcularmos a altura de um salto, precisamos saber de 4 coisas: o peso, a velocidade necessária, a energia cinética e a energia potencial. E para fazer esse cálculo, nós vamos ter que ignorar completamente as variáveis, como a gravidade e a resistência do ar, porque vamos deduzir que, em um salto, ele passe pela litosfera e não seja mais afetado pelo ar ou pela gravidade. Nós não sabemos qual é o seu peso exatamente, porém, sabemos que a sua altura é 2,38 metros e vamos presumir que ele tenha 100 anos de idade. Então o seu peso varia entre 114 e 170 quilos. Então vamos presumir que ele tenha 131 quilos. A conclusão da velocidade que eu cheguei é 3.100 metros por segundo que ele precisaria correr para que conseguisse chegar até a estação. Para nós calcularmos a energia cinética, vamos ter que pegar a massa, multiplicar pela velocidade ao quadrado e dividir por 2. Então, 131 multiplicado por 3.100 ao quadrado dividido por 2 daria 629.455.000 joules. Sim, nesse momento, 096 se tornaria praticamente um reator. Depois de sabermos a sua energia cinética, vamos ter que saber quantos joules seriam necessários para levantar 131 quilos do chão. Para isso, sabemos que para levantar 1 quilo do chão, necessitaria de 9,81 joules. Então, fazendo a tão famosa regra de 3, temos aproximadamente 1.286 joules necessários para levantar SCP-096 do chão. Então basta dividir 629.455.000 por 1.286 que temos
489.468 metros, ou seja, praticamente 490 quilômetros. Então, resumindo, SCP-096 precisaria correr a 3.100 metros por segundo para conseguir chegar a uma altura acima da estação espacial. Então sim, mesmo se você estiver no espaço, ele ainda vai conseguir te pegar. E mesmo que não conseguisse, você uma hora teria que voltar para a Terra, porque você não iria conseguir viver no espaço para sempre. E quando você voltar, adivinha só quem vai estar esperando por você para te dar boas-vindas. O próximo vídeo será sobre os The Sewers, os monstros dos esgotos, predadores que vagam pelo esgoto como crocodilos ou jacarés, mas têm algumas características estranhas. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até a próxima.